Boa tarde, turma. Então, dando continuidade às nossas aulas, chegamos, enfim, à sexta-feira. Chegamos, enfim, a mais uma semana cumprida. Então, aqui nós temos no roteiro, já em língua portuguesa, um texto diferente, que é um texto informativo. Lembra que lá, quando nós começamos a falar sobre poemas, quadrinhos, bilhetes, convite, eu mencionei que tinha um tipo de texto informativo que ele sempre traz alguma informação para a gente. Então, nessa atividade, a gente consegue ver a informação que está aqui, que é um texto diferente. Não é um conto de fadas, não é um poema, não é uma cantiga. Ele está trazendo alguma informação aqui. Então, nós temos aqui, ó, este é o roteiro. Todo mundo consegue ver, né? Tem a fotinha do urubu e o texto. O texto, vocês façam a leitura e eu vou ajudar vocês somente a responder, tá bom? Eu vou tirar foto também e mandar no grupo, porque aqui eu escrevi nas duas letras. Na letra de forma, que é a letra que nós estamos fazendo mais na sala, e embaixo a letra de mão, a letra cursiva, tá bom? Então a pergunta do texto é assim: como os urubus se alimentam na natureza? Então, nesse texto aqui, ele está te contando uma informação. Ele está te falando um fato que acontece. Então, ele fala sobre a vida dos urubus. E ele pergunta o que os urubus se alimentam na natureza. Não é o que os urubus se alimentam normalmente aqui na cidade. É o na natureza. Então, essa informação, ela está destacada no texto. Ela tem aqui uma fala até com dois pauzinhos em cima, assim, que são as... Esqueci o nome agora. Mas é uma forma de destacar uma frase, tá? Então, eu até coloquei aqui o destaque. Mas aí na foto vocês vão conseguir ver melhor, tá bom? Então, eu coloquei aqui a resposta. Na natureza, os urubus se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Eu não estou falando da cidade. Eu estou falando do que eles se alimentam na natureza. É o que o texto está contando para mim. Não é uma informação do que eu penso, do que eu acho, que eu já vi o urubu falando. Ou fazendo. Ou falando não, desculpa, fazendo. É uma informação do texto. É um texto informativo. Então é uma parte que eu pego do texto onde está escrito isso e respondo, tá? Prestem bastante atenção nisso, porque isso é muito importante daqui para frente. Já em matemática, nós temos a sequência dos sólidos geométricos, né? Que é a sequência 13, brinquedos, caixas e seus formatos. A atividade é a 13.2 e a 13.3, que é esta página aqui. Então, essa atividade vai complementar aquilo que nós estávamos conversando na aula anterior. Tanto que aqui eu coloquei, olha, texto informativo e sólidos geométricos. Aqui, na primeira questão, está falando assim: André falou para sua mãe que seus brinquedos têm diferentes formatos. Ela explicou a ele que os formatos desses objetos têm alguns nomes especiais e ele ficou curioso para aprendê-los. Que tal aprender também? Na letra a bola tem forma de esfera. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm esse formato. Então, a bola está aqui. E quais os exemplos, pensando no que nós conversamos na aula anterior, qual é o exemplo que eu posso colocar? O que no meu cotidiano, no meu dia a dia, na minha casa, o que pode ter de sólidos geométricos de esfera? O que eu posso olhar aqui assim e achar uma esfera? Eu coloquei alguns exemplos. Primeiro, planeta Terra. O nosso planeta, ele é uma esfera. O planeta que nós vivemos. Segundo, bolinha de Natal. Sabe os enfeites da árvore de Natal? Aquelas bolinhas coloridas, vermelha, dourada, prateada. Ela também é uma esfera. Essa bolinha que eu peguei na outra aula, por um exemplo. Bolinha de plástico. Bolinha de piscina, de bolinha. É um exemplo também de esfera. E uma coisa muito simples, que está ali no nosso dia a dia, que eu adoro também. Eu quero ver se vocês vão adivinhar. É uma fruta. Quem vai adivinhar e colocar lá no grupo? Ó, um desafio, hein? Qual é a fruta que ela é uma esfera
Ela tem uma casca meio grossinha assim. Nós fazemos suco dela, bastante. No calor assim, ó, pra tomar o suco dela ó. Ela tem vitamina C. E ela tem uma cor. Se eu falar a cor dela, você vai descobrir qual é a fruta. Quero ver quem vai ser o primeiro aluno que vai colocar lá no grupo a resposta. Tá bom? Eu vou esperar, hein? Então vamos para o número 2. Número 2 não, letra B. Senão a nossa aula aqui vai ficar muito comprida. A letra B tá falando sobre o chapéu de aniversário. Esse chapéu de aniversário, ele é um cone. Quais exemplos de cone que a gente pode também ver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Eu coloquei nos meus exemplos casquinha de sorvete e sinalizador de trânsito. Aqueles cones laranja assim, que tem umas faixas brancas, que eles ficam no meio da avenida, ou quando acontece algum acidente, ou quando a prefeitura, algum lugar, vai fazer uma obra, eles colocam na rua assim. Eles são um cone laranja assim. Eu vou colocar exemplo no grupo também dos sólidos, tá bom? E a letra C, a lata do telefone sem fio tem formato de cilindro. O que pode ser um cilindro? Um outro exemplo de cilindro. Eu achei um bem legal. Sabe pacote de bolacha? Aquela bolacha traquinas com recheio de chocolate? Ela é um cilindro. A rolha, aquelas rolhas que vai na garrafa, pode ser uma garrafa de vinho ou uma garrafa até dependendo de um suco que tenha gás, também às vezes tem aquelas folhas. Lata de refrigerante, a lata de Coca-Cola, de Guaraná, de soda, também é um cilindro. E o mais interessante também, a pilha. A pilha pequenininha que a gente coloca no brinquedo, no controle remoto, no controle do videogame, ele também é um cilindro. E eu tenho um aqui também, ó. Um batom. Tá vendo, ó? Ele é um redondinho, mas ele não é uma esfera. Por que ele não é uma esfera? Porque ele é, ó, comprido. Deu pra ver? Então, ó, esse daqui, ele é também um sólido geométrico. Ele é um cilindro. Aí, pra gente finalizar, já que a aula já tá bem comprida, nós temos a atividade 13.3, que ela vai falar também de um outro sólido, que é o sólido do cubo. Tá vendo aqui? Todos esses são cubos. Na aula anterior, eu coloquei um desafio. Eu perguntei, aquela caixinha preta minha, qual que era o sólido geométrico que ele era. E eu dei as opções. E aqui eu tô mostrando as opções também. Aquela caixinha, ela não parece com eles? Então, ela também é um cubo. Então, vamos lá. Número 1. André observou que os dados com letras... Desculpa. Não têm partes arredondadas. Figura A. É possível empilhá-los. E eles ficam paradinhos. Ao contrário da bola, que não para de rolar. Ele encontrou outros objetos que parecem com os dadinhos de letras, como os mostrados abaixo. Que temos o dado de letra, o dado e o cubo mágico. André perguntou à sua mãe o nome dessas figuras. Ela explicou que esses objetos têm formato de cubo. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm formato de cubo. Eu coloquei aqui. Caixa de presente, caixa de leite, caixa de sapato e até o armário. Sabe aquele armário da cozinha que a gente guarda os alimentos? Se nós olharmos a forma dele assim, ele tem várias partes, né? Mas a forma, ele é reto aqui, reto do lado, reto no fundo. E tem as portas, não tem? E tem um reto embaixo e um reto em cima. Então ele faz aquela forma assim e assim, fechado. Que seria mais ou menos isso daqui, né? Ó. Tem isso, as laterais, a parte de cima, a parte de baixo. Então, isso daqui, ele é um cubo. Porque ele tem essas partes aqui, que são esses retos, tá? Então, vocês pensem também, coloquem os exemplos. Eu espero que essa aula seja aproveitada. Se vocês ficarem com muitas dúvidas, na semana que vem, nós temos a avaliação de aprendizagem. E aí, se vocês ficarem com muita dúvida, a gente marca um dia pra gente conversar. Na câmera, assim, a gente faz uma aula e eu converso melhor com vocês, tá bom?
porque realmente é uma matéria, crianças, que é... Se vocês não pegarem as coisas, vai ser o mais complicadinho de entender. Mas vamos aos pouquinhos que vai dar tudo certo, tá bom? Tiver qualquer dúvida, manda no grupo pra mim. Obrigada pela semana. Foi uma semana corrida. Desculpa o horário da postagem da aula. Mas vai dar tudo certo, a gente tá caminhando juntos. E semana que vem tem prova, tá bom? Então eu vou mandar também segunda-feira o horário. Não façam a prova sozinhos. Eu vou mandar um vídeo explicando pergunta por pergunta. Porque na outra avaliação, que muitos fizeram sozinho, responderam errado. E não era aquilo que estava sendo perguntado. Então tem que esperar a minha explicação, tá, turminha? Não vamos esquecer isso, tá? Então até segunda-feira, bom final de semana, bom descanso para todo mundo. Um beijão da Pro e até a volta. Até segunda-feira, tá bom? Beijo!